Grava mais ali, igual a louca, guardando as coisas ali, escondendo vocês ali, ó. Bastidores. Aí, ó. Isso a Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Sejam muito bem-vindos. Hoje tá especial. Nós estamos aqui gravando no Santana e Melo. Então, se você gosta de bate-papo, essas conversas e hoje sobre um pouquinho mais sobre direito, uma outra especialização, fica aqui com a gente, acompanha. Vem. Ah, querida. Pode entrar. Você, acho que todo mundo temos um pouquinho de dúvida sobre esse tema que nós vamos falar aqui hoje. E eu vou trazer uma amiga. Ela é advogada. Tem um filho que joga xadrez. Um filho que joga xadrez. Ela é multifacetada, tá? De vez em quando ela se vira daqui, daqui a pouco ela pula ali, tá ali no Chile, daqui a pouco ela pula ali, tá ali não sei aonde, pula aqui, tá ali não sei aonde. Enfim, viajada pelo mundo afora. Então tem muito conhecimento por aí, hein, gente? E eu vou trazer a Mayla hoje para representar e a gente vai falar sobre esse tema de pensão alimentícia e guarda. Então, se você tem dúvida sobre esses dois temas, acompanhe aqui, já siga e eu já vou logo dizer que você deve se inscrever, que você deve curtir, que você compartilha, já vai compartilhando aí. Então, é isso, Mayla. Bora bater papo. Vai, se apresenta aí. Se apresenta pro meu povo, que o meu público quer te É conhecer. pra cá ou pra cá? Tanto faz. Vai, se apresenta. Só fala comigo que se apresenta. Então, sou Mayla Mello, advogada de família. Sou mãe, sou madrasta, sou filha, sou neta. Mora sou na praia? bisneta. Mora na praia. Próximo. Passeia na praia. Não muito. Não gosto Mas muito por de que, praia. gente? Por que isso? Eu gosto de olhar a praia. Qual o problema com a praia? Não, a praia é boa pra vir olhando todos os dias. Eu posto. A única rotina que eu tenho na minha vida é bater a foto do Pão de Açúcar todo dia pra ver no escritório. Metódica, sai do Sim. escritório e tá. E conta a tua rotina? Vai, conta. Então, eu me divido muito entre o Brasil e o Chile, que você falou. Tô começando a trabalhar lá. E não é cansativo não, gente, isso? Não, é perto, 4 horas a gente tá lá e Rapidinho. volta. Sim. Eu gosto assim rápido. Rápido. Tô ali e acabou. Gente, eu sou muito elegante, tá? Porque ela é elegante. Vai. Então, eu tô esperando pra sair a validação do meu diploma, tô tentando, já apliquei pra tentar. Tu quer ir pra lá, pro Chile, e abandonar a gente aqui? Não, Vamos acabar esse programa, tchau. Vai. Vou continuar aqui, lá, enfim. O Ah. direito de família lá é bem diferente. Eu tô estudando bastante Boa, sobre a isso. gente vai falar sobre isso. Apesar de ser uma cultura muito mais conservadora, em certos aspectos eles protegem muito mais a mulher. Jura? Por exemplo, o divórcio. Não é assim, né? Aqui a gente tem um direito potestativo. Hoje, se você quer se divorciar, você vai lá, dá a entrada, você não precisa do outro concordar. Bem, eu reparei que a tua essência é trabalho, né? Workaholic. Workaholic. Sim, hoje eu digo que Workaholic. sim. Hoje eu digo que sim. Tua essência é trabalho. Mas me fala, você tem filho, o que você faz com seu filho, seu esposo? Então, a Ai, gente viaja muito, naturalmente. Precisa fazer isso. Precisa, assim, é o momento que a gente relaxa, mas hoje, depois de você vir advogado, você não tem muito descanso, né? Eu não tiro férias. Tô sempre com o telefone do meu lado, que é como se fosse médico. Tem emergência, um pai que não entregou o filho, a gente tem que ir no plantão judicial. Então, eu não consigo tirar férias hoje. Então essa é a Mayla. Essa sou eu. Essa 24 é a horas 24 online. horas online. E é ligada no 220, tá, gente? Sim, muito. Totalmente. Eu tô aqui com ela tá no telefone, ela tá vendo não sei o que, ela tá vendo não sei o que. É assim. Meu desafio hoje é exatamente esse. Tentar dar uma relaxada. Terapia. Faço, senão Eu já tava, já tava já enterrada. tava louca aqui. Com certeza. Entendi. Terapia sempre, até porque a gente é um pouco de terapeuta, né? Advogado de família. É verdade. Inclusive, vou começar Inclusive, você vai começar. Exatamente. Vou começar a faculdade de psicologia porque tem muito a ver com a nossa profissão. A gente trata ali do pior momento da pessoa. Então, a gente acaba até criando vínculo. Eu tenho ex-clientes que são meus amigos até hoje. Porque a gente está ali naquele momento que, assim, um divórcio traumático, a guarda de um filho. Então, assim, a gente está ali e a gente tem que acolher, né? Eu sou muito acolhedora em relação a isso. Eu acho que a gente tem que ter isso, né?
para tudo. Você sabia que agora a gente tem um QR Code? Pois é, nós temos um QR Code justamente para você que quer participar do nosso canal. Você que está aí do outro lado assistindo a gente, quer se inscrever? Agora é só você acessar com o celular, com a câmera do celular, acessar esse link que sempre aparece aqui, esse link não, QR Code que sempre aparece aqui e se inscrever. Então, o que tu tá esperando? Tá bom, interrompi a programação de vocês, mas foi por uma boa causa. Então vai lá, se inscreve. Além de se inscrever no canal, se inscreve também para participar. Vambora, vem! Tchau, continue aí com a programação. Fui. Sim, eu acho que vai vir para agregar. Sim, vou voltar, é desafiante, né? Depois de velha, Depois de voltar a uma certa estudar. idade, voltar a estudar é desafio, hein? Mas eu acho que a psicologia vai ser também uma mistura de um hobby com necessidade, porque vai me auxiliar muito mais. Eu vejo que eu auxilio muitos meus clientes, que a gente acaba, né, dando conselhos, então eu vou poder dar um conselho muito mais técnico. E também auxiliar nos processos, porque os psicólogos atuam muito nas ações de família, Uhum, principalmente nas ações de guarda. A uhum. gente conta muito com a colaboração dos psicólogos, que são os assistentes técnicos. Eles Sim, auxiliam as verdade. partes, né, e o juízo a tomar a decisão correta com relação àquela criança. Agora, a gente já vai falar sobre o assunto, senão a gente vai ficar muito tempo no bloco da apresentação. Sim. Mas quando você está nesse mundo, né, do direito, muitas pessoas pensam que o advogado ele é inacessível. Sim. Você não é desse tipo. Impossível. Quando eu decidi abrir um escritório, isso lá O atrás. doutora, o famoso Não, doutora, a gente não tem assim essa imagem, Tem um né, do distanciamento. doente. Comigo Exato. não existe esse distanciamento, justamente quando eu resolvi abrir um escritório, meu propósito maior é esse. A desculpa que todo mundo dava, né? A problemática que todo mundo trazia com o advogado é: meu advogado não me responde. Exato. Exatamente. Hoje, o meu foco é em atendimento também, porque na ação de família, né, é muito complicado a gente entender o lado do cliente. Hoje eu consigo entender. Por quê? Porque minha prioridade é essa. Não tem como. Ah, mas ele está perguntando todo dia. Tem clientes que entram em contato com o escritório, inclusive ele está me assistindo, e eles perguntam a mesma coisa. E aí, tem novidade? Um processo não vai andar de um dia para o outro. Mas a gente tem que estar ali respondendo. Por quê? Porque aquilo é o assunto mais importante da vida dele. Sim. Então, isso faz total diferença. Hoje eu vejo que a minha carteira de clientes está muito voltada a isso. A minha indicação é 100% isso. Procura mais, ela vai te atender, ela vai te acolher, ela vai te dar resposta. Eu compartilho, eu faço uma coisa que pouquíssimos colegas fazem. Eu compartilho o processo com as partes, porque é a história dela. Minha cliente está falando a história dela. Depois que a gente faz todos os processos, que a gente escreve as petições, a gente passa para o cliente validar. Muito bom. Ele tem a opção de não ler. Ah, não, eu confio. Vai. Não, mas é a história dele que tá ali. Então, eu faço o trabalho em conjunto com meus clientes. Então você é uma pessoa acessível. Totalmente acessível. E engraçada. Até também. demais. Eu tenho até que diminuir isso. Você também é uma pessoa engraçada. Sim. Gente. Você tem uma veia cômica aí. Tenho, demais, Isso te demais. atrapalha no dia a dia? Não, eu acho que não. Eu acho que isso é muito bom, porque as pessoas às vezes veem a posição, né, do advogado, Sim, muito sério, não. doutora, oi doutora. Exatamente. Eu sou muito descontraída. Né? Você Então, é assim, demais. eu acho que isso é bom para os meus clientes, né? Porque chegam aqui com problemas seríssimos, Sim, tenso, traz né? um equilíbrio. Hoje é muito bom a gente. Hoje eu consigo falar com propriedade. Eu sou mãe. Né? Eu acho que a diferença. Madrasta. Exatamente, né? Então é muito difícil você fazer uma pessoa entender como é que é ter um filho. Ah, eu não tinha ideia. Eu achava que era uma coisa, você não tem como saber, só depois que nasce. Então, 1 minuto para uma mãe é muito tempo. E às vezes, para outra pessoa entender, é difícil. Tá, mas pô, que dia? Não, não é um dia, é 1 minuto. Um filho assim, é algo inexplicável. É um sentimento que você só sabe quando sai, né? É o que eu falo. Eu virei mãe quando ele saiu da minha barriga e eu olhei para ele. Até então não tinha você ideia. não tava só eu tinha cheirava, uma achava, e é completamente diferente. É você saber lidar com o pior sentimento para mim, que é a impotência. Eu não posso ser ele, eu não posso passar pelas coisas que ele passa. É verdade. Então, assim, o desafio de ser mãe me ensinou muita coisa, me trouxe muita experiência. Por quê? Porque a tua relação com o cliente é conexão. Boa. Então, a gente tem que falar com a propriedade. Hoje eu falo propriedade. Ser madrasta é complicadíssimo. Você tem que acolher um filho que não é seu, não saiu de você. Você tem que dar o mesmo amor, porque está tudo interligado da família. Às vezes, se você tem um companheiro e você não acolhe aquele filho, você nunca vai ter ele por inteiro, isso eu garanto.
Verdade. Se você não traz aquele filho pra você, você nunca vai ter a pessoa feliz do teu lado. Entendeu? Verdade. Então, assim, isso tudo. Por isso que eu sou muito apaixonada pelo direito de família, porque eu amo relações. Né? E a gente fala sobre Sim, relações e sobre histórias. É isso. É verdade. Cara, acho que a gente agora precisa falar sobre pensão. Sim. Guarda. O que que você acha? Vamos falar sobre Vamos isso? falar. E aí eu já te pergunto direto: quem tem direito a receber? Só o filho? Não, várias pessoas têm direito à pensão, não só filho, tá? Uhum. Inclusive, pais podem requerer pensão para os filhos, avós podem requerer pensão para os netos. Sabia Não disso. tem um critério, né? Uhum. São pessoas que, de alguma forma, se você conseguir comprovar aquele vínculo ali, você consegue, de fato, requerer essa pensão comprovando um vínculo com aquela pessoa. Mas, em regra, Uhum. a gente está falando aí de crianças Sim, até menores. isso, menores, vão ter até os 18 anos, prorrogáveis até os 24, se estiverem estudando. Eita, mas então peraí. Eu tenho 18, então se ele estiver numa faculdade, eu tenho que bancar até os 18, por exemplo. Tô falando no meu caso. Saiu da Fosse o meu faculdade, caso. isso, entrou na faculdade, né, com Aham. 18, tem que continuar pagando a pensão. É mesmo. Até porque é uma coisa muito interessante, a pensão ela não cessa automaticamente. Ou seja, se o pai ou a mãe, quem paga a pensão, não entrar com uma ação judicial requerendo a exclusão daquela pensão, ela continua ad eterno. Sério, Marla? Exatamente. A obrigação ela não cessa. Ah, mas meu filho completou 18 anos, Pronto, vai vou parar de cancelar. pagar. Não vai. Por quê? Porque aquilo Isso é ali bom precisa você de uma falar. apreciação do juízo. Porque existem casos atípicos, tem pensões que continuam sendo pagas depois dos 24 anos. Aquele filho tem alguma deficiência, entendeu? Então, assim, É não verdade. existe uma regra, né? As pessoas dizem muito, tudo tem regra, é 20%, é 30%. Não, não existe. Cada caso é um caso. Então, a gente tem que analisar toda a necessidade daquela criança ou daquele adolescente, enfim, ou daquele adulto, às vezes, né? Em casos de filhos. Então, assim, às vezes a pensão não é limitada também a 30%. Temos filhos que têm uma doença séria, um tratamento grave, né, de uma doença grave, então aquele valor extrapola. Tem pais que pagam 50% do Eu já vi salário. casos assim, de 50% do Exatamente, salário. 50%. exatamente. Então, Eu, isso é assim, existe. é porque de fato é a metade do salário Exatamente. e vai para E criança. vai, porque assim, o principal da pensão, né, até já entrando avançando um pouco mais de como que ela é determinada, em primeiro lugar vem a necessidade, Ah, né, da criança, do adolescente, enfim, qual é a necessidade. Depois a possibilidade daquele genitor ou genitora em pagar. E hoje a gente já tem o quê? A proporcionalidade também atrelada a isso. Então são três pilares aí, iniciando sempre com a necessidade da criança, uhum. que vai definir qual vai ser aquele valor estipulado de pensão. Entendeu? Então, assim, a gente tem que fazer um conjunto de análise. Não é, o pai é jogador de futebol. Isso já aconteceu comigo, né? E como é que, No caso, o meu cliente era jogador de futebol. Não é porque ele ganhava 500 mil reais que ele tinha que dar aí 20% do salário dele. Por quê? Porque se torna desproporcional a necessidade daquela criança. Qual é a necessidade daquele filho? A necessidade hoje é 15 mil reais. Ele pode pagar 50 mil? Pode, claro que ele pode. Então peraí, deixa eu só te cortar. Então a questão não está envolvendo apenas a alimentação, está envolvendo Não, toda a vida é porque da o nome criança. alimentos às vezes leva a gente a pensar que é pensão só a alimentícia, comida. Não, exatamente. não. A pensão ela engloba tudo. Quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Alimentação, lazer, moradia, tudo englobado. Não é a moradia, é o aluguel, não. Tudo. Condomínio, IPTU, todas as taxas, internet, tudo. Luz, gás, telefone, tudo que tiver atrelado à vida daquela criança. Entendi. Estudo, principalmente, né? Sim. Mas 360. Você vê que ignorância, né, que a gente carrega, né? A gente sempre associa de que o pai separou, tem que pagar pensão para comida da criança. Não. A gente esquece que tem o pra manutenção vestuário, total. tem a educação. E o que acontece muito com muitas mães, né? É o que eu chamo aqui com as minhas clientes das despesas invisíveis. Por quê? A mãe recebe aquela pensão e vai falar, mas ela tá gastando minha pensão, tá gastando com isso, com aquilo. Quando a gente tem filho, tem várias despesas que são invisíveis. São invisíveis por quê? Porque você tá ali. Você saiu do balé, já montou um açaí. Aí então açaí. O McDonald's. O McDonald's. O presentinho, isso eu boto muito nas minhas petições. Porque presente da escola, as pessoas, hoje, 100 reais.
Se você botar numa sala de 30 alunos, gente, são 3 mil, né? Isso Vai ter aí. 3 mil reais aí. É isso aí. Então, assim, todas as despesas têm que entrar. Então, não tem como a gente falar, não, mas ele paga tudo, sim, porque a despesa da criança. O presente que a mãe compra para dar pro coleguinha da escola não é dela, é do filho dela, né? Você vai mais além, né? Não, Porque isso é, né? Acho que essa diferença no advogado. Mas eu acho que essa questão de você falar sobre guarda, agora que eu acho que nós podemos entrar nessa questão da guarda, para explicar um pouco mais sobre como funciona essa questão da pensão, com quem tem a guarda, com quem não tem. Isso, Vai, fala vamos aí. lá. Muitas pessoas acham que eu quero guarda compartilhada, né? Muitos pais ameaçam as mães falando isso. Eu vou pedir guarda compartilhada, você não vai receber mais nada. Boa. Isso aí é mito, tá? Não é porque Já quebrou aqui. Edição, mito. mito. Independente da guarda, aquele alimentante, a gente está falando aí da proporcionalidade. Ele vai ter que continuar contribuindo. A criança pode ficar metade do tempo com ele, mas se a proporção contributiva dele for maior do que a da mãe, ele vai ter que continuar pagando atenção. O que seria a guarda compartilhada? Então, ignorante, tá? Bem não, ignorante, imagina, vai. essa é a maior dúvida das pessoas, porque o nome é ruim. Pois é, guarda compartilhada. Guarda compartilhada. O que é a guarda, né? Guarda é você tomar decisões na vida daquela criança. Então, a guarda compartilhada é o quê? É compartilhamento das decisões na vida daquela criança. Onde que vai estudar? Ali, vai estudar aqui. Vai fazer o balé tal? Vai, não vai. Vai fazer o curso de inglês aonde? Vamos levar em qual médico? É o compartilhamento das decisões na vida daquela criança. Só que o que acompanha a guarda é o quê? A convivência, que é a antiga visitação que se falaram. Aquele de 15 em 15 dias, ou a visitação. Exatamente. Hoje em dia a gente já não se usa mais esse termo visitação, porque ninguém visita. Ultrapassado, né? Você não visita a casa do teu pai. É sua casa você também. Você fica lá. Né? É sua casa. Você mora também. Isso, que seja por um final de semana, mas ali também é a sua casa. Né? Entendi. Então, hoje a gente usa o termo convivência, que é o que vem acompanhado da guarda. Então, eu posso ter uma guarda compartilhada com a moradia da criança fixada na casa da mãe. Entendeu? Boa. Então, não é porque compartilhado vai ficar metade do tempo cada um. Não. Boa. Não é isso. Isso aí não é verdade, também é mito. Guarda compartilhada. Guarda compartilhada, metade 15 quilos. Não. Uma semana, não. Não é. O que vai definir aonde a criança vai estar e por quanto tempo ela vai ficar é a convivência. Como que é a convivência? Ela pode ser de 15 em 15 dias com cada um. Caso. Ou pode ficar 15 dias, né, intercalados finais de semana. Hoje em dia se pratica muito. O pai pega um dia durante a semana, geralmente as quartas-feiras, que todas as quartas-feiras dorme com o pai, e finais de semanas alternados. Isso. Porque hoje em dia, né, mudou muito o direito. Hoje a regra que a gente tem é a guarda compartilhada. Antigamente não. Era a guarda unilateral para a mãe. Isso. Por quê? Porque o direito ele vem escondido porque tanto o pai quanto a mãe, o ideal é que ele conviva com os filhos o máximo de tempo possível. Entre deixar um filho com uma babá e deixar ele com o pai, é melhor estar com o pai. Ou vice-versa, né? Tem casos de que o filho prefere morar com o pai do que morar com a mãe. E tá tudo bem. E as duas figuras são essenciais na vida da criança, né? Na filha daquele jovem, enfim, é complexo. E eu entendo que a guarda, esse termo guarda, tem muito mais por trás do que só o termo de você, essa famosa visitação. Porque, por exemplo, né, que as pessoas também não sabem, guarda compartilhada, tem uma guarda compartilhada, tem mães que ficam reféns daquele pai. Acham que é você secretária dele, que ele quer saber aonde eu vou, que horas eu... Não é isso. São decisões importantes na vida daquela criança. Claro, né? E a formação daquela criança. E não é a vontade dele, não é a vontade daquele pai que vai ter que prevalecer. Tem que ser ponderado. Não ponderou, às vezes aquela mãe exerce a guarda direta, que a gente diz. Ela tem uma guarda compartilhada, mas ela está com a guarda direta com a criança. Ela passa muito mais tempo com aquela criança. Então ela tem ali uma autonomia assim, ela não fica totalmente restrita à anuência do pai. Ela pode ali tomar decisões na vida daquela criança, né? Gente, eu amo meu advogado falando, a gente se vê, né? Nesse bloco a gente vai falar sobre definições de valores e responsabilidade, que eu acho que é muito importante para esse tema que a gente está abordando sobre pensão e guarda. Sim. E aí eu te pergunto, a justiça define um valor de pensão alimentícia? É um valor padrão? Não. O que acontece? Quando a gente faz qualquer processo de pensão alimentícia,
existe um pedido de tutela de urgência, né? Que seriam os alimentos provisórios. Assim que a gente distribui uma ação, em até 30 dias, mais ou menos, geralmente, já sai a decisão com um valor estipulado de alimentos provisórios. O que seria isso? É um valor transitório, porque a criança não pode esperar para comer. Imagina a criança ter que esperar, né, a tramitação de um processo comum daqui a 6 meses e fica sem receber nada? Não pode. Então, o que o juiz, isso é muito importante também, o papel do advogado, né? O que a gente vai instruir ali naquela ação? Porque ele vai tomar uma decisão sem ouvir a outra parte que vai influenciar totalmente na vida daquela pessoa, né? Então, assim, a gente tem que instruir o processo de provas. Quais são as despesas daquela criança? Então, a gente tem que explicar e, né, embasar juridicamente que ele tem, né, o direito ali daquela criança. Então, a gente ingressa com a ação de alimentos, em até 30 dias, geralmente, sai uma decisão liminar com os alimentos provisórios. Geralmente, o juiz fixa um alimento mais baixo. Por quê? Porque ele está tomando uma decisão, ele não sabe. Vai que não é verdade aquilo que está sendo dito. Vai que ainda não foi por quê? Porque completo o ele tem que processo. pensar do outro lado. Vai que aquele pai tem outros filhos, isso influencia também. Entendeu? Óbvio, tem mais filhos, teria que trabalhar mais. Não é assim, Isso é né? uma dúvida. Se o pai tem mais de 2 filhos, né? De casamentos separados, o juiz considera isso também. Considera, por quê? Porque ele tem que considerar o custo de vida daquele pai, né? Óbvio. Também ele não vai considerar tudo, né? Porque se fosse assim, não interessa, mas tinha que ter um limite também, né? Porque Tem muito juiz que fala. Vamos ser polêmicos agora. Tem muita gente, porque assim, tem muita gente, pais de baixa renda, agora voltando um pouquinho para baixa renda. Baixa renda tem assim uma fileirinha de filhos. E aí o juiz compila tudo isso, tem 4, 5 filhos. O juiz compila tudo isso e vai dando. Exatamente. Porque o importante é, não existe não pagar pensão. Né? O pai tem que pagar. Mas é R$150 por filho. O pai ele tem que pagar aqueles R$150. E se ele não pagar os R$150, ele pode ir preso. Né? Que é a prisão, né? Que todo mundo fala, vou te prender. Realmente acontece. E uma coisa muito curiosa. Você já teve casos assim? Já, vários. E uma coisa muito curiosa é, o dinheiro sempre aparece. Mas aparece, porque... Sempre aparece. Aí vem a família. Vem a família. Não é pra alguém pra ajudar. Vai ser preso. Mas esse movimento tem que ser feito antes. Entendeu? Não tô falando... Os pais somem. E para você ser preso, tem um caminho a ser percorrido, né? Tão rápido. Rápido assim, o juiz dá muita oportunidade para aquele pai pagar aquela pensão atrasada. Mas se não paga... saber, porque talvez assim, você que está assistindo aí, que está aí, ó, sem querer pagar a pensão, tem que pagar a pensão. Sim. Mas o juiz também avalia ainda o seu lado ali, te dá oportunidade. Dá oportunidade. Parcela, dívida, né? Porque ele vai ter que pagar aquela dívida e tem que continuar pagando a pensão normal. Então, assim, sim. Mas é o que eu te digo. Em 99% dos meus casos, o dinheiro sempre apareceu. Sempre aparece. Existe uma porcentagem padrão? Então, não existe, né? Mas é muito ruim a gente falar em... o que acontece muito hoje no Brasil é um filho 20%, 2 filhos 30%. Né? Quando o pai tem um vínculo empregatício, isso é mais fácil de mensurar também. Mas acontece muito, o pai ser autônomo, hoje é muito... Desempregado, e Exato. aí... Não, então, quando a gente tem uma decisão judicial de alimentos, sempre vem 30%, vamos supor, do salário em caso de ausência de vínculo, ou seja, foi demitido, saiu do emprego, um salário mínimo. Entendeu? Ele define ali com base no salário mínimo. Então, quando aquele pai estiver trabalhando, ele vai pagar 20 ou 30, ou a percentual que chega a 40? Chega a 40. Chega. Porque tem crianças que têm muitas despesas. É porque a gente tem que pensar naquele ganho daquele pai, nas despesas que aquelas crianças têm. Eu tenho muitos processos assim, que são muitas despesas, né? Uma criança tem motorista, tem babá, tem folguista, tem acompanhante de viagem, tem, enfim. Isso do mais baixo ao mais Exatamente. Aquela mãe que tá ali, ela tem uma mãe. Talvez se a mãe trabalha, tem que deixar com alguém. Tem que deixar com alguém, tem que pagar uma escola, de tempo integral, ela tem que se transportar com aquela criança. Isso aí. Seja um Uber, seja um metrô, seja um ônibus, ela tem que que tem que estar mensurado ali. Por quê? Porque também aquela mãe fica restrita àquele valor.
a obrigação do pai ou da mãe perante ao juízo, né, de quem paga a pensão, fica limitada àquele valor. E o pagamento? É só dinheiro Pix? Não. Então, existe também a possibilidade do pagamento in natura. O que seria isso? Isso. Pagamento in natura o pai vai pagar o valor de 5 salários mínimos Uhum. e as despesas tais in natura. O que seria? Ele vai lá e paga direto o colégio, ele paga direto o curso, ele paga direto aquilo, isso ou isso outro. É bom e é ruim Tá atento, também. né? Tá atento. Então, é uma faca de dois legumes, né? Como a gente fala. Então, isso é ruim porque, dependendo da relação que tem aqueles pais, isso pode ser usado contra quem recebe a pensão. Então, fica com uma moeda de troca. Ah, se você não fizer isso, eu vou deixar de pagar o colégio, porque acaba tendo poder, né, sobre aquela despesa do filho. Sim. Então, isso pode ser usado erradamente. Então, isso já aconteceu em vários processos meus. O pai ameaçar de parar de pagar. De parar de pagar. Ah, se você não aceitar isso ou não fizer aquilo, eu vou cortar o colégio, vou trocar de colégio. E aquela mãe, ela fica às vezes restrita, porque ela não tem condições de arcar com aquela despesa daquele colégio. Entendeu? Entendi. Então é uma coisa que é praticada geralmente em acordos judiciais. Quando a mãe e o pai entram num acordo, a gente faz lá, é um processo só, isso é importante. Sim. Não precisam de dois processos, né? Dois advogados. É um advogado, a gente faz ali o acordo, estipula o que vai ter naquele acordo e distribui aquele processo para poder ter uma garantia judicial, não é um acordo de boca, né? Isso muitas pessoas fazem erradamente. Acredito depois. O famoso contrato de gaveta. Exato. Então, Me fala sobre os direitos e deveres de quem paga e de quem recebe. a pensão? Então, o direito de quem paga É pagar. é pagar. Simples assim. E falam muito, tá gastando meu dinheiro. Sim, é possível você pedir aí uma ação de prestação de contas. Poxa, você já antecipou minha... Ah, não é revisão. Não, isso é outra Ah, coisa. Não vou te é perguntar revisão. sobre revisão. Porque vai. muitas vezes quem paga a pensão fica na dúvida. Acontece, né? Ele tem uma noção dos gastos, se o valor da pensão está muito acima, ou ele tem, né? Alguém fala, algum familiar comenta que o valor da pensão não está sendo revertido em prol das crianças. Aquele pai ou mãe que pagam a pensão, eles podem sim, mas é um processo apartado. Opa, você falou aí, pai ou mãe, tem mãe que paga. Claro, tem mãe que paga a pensão. E Boa. hoje em dia é cada vez mais comum isso. A gente fala sobre guarda. Sim. Boa, vai, continua, Entendeu? te interrompi. Então, assim, aquele pai que tem alguma dúvida com relação, né, a como é que está sendo gerido aquele valor de pensão, ele pode ingressar com um processo de prestação de contas. Só que ele tem que ter um embasamento mínimo, porque o juiz ele não vai apreciar, aí ele olha lá, Sim. quanto que está sendo pago? Uma pensão, R$ 1.000. Ah. O que o senhor está querendo rever? Oi. Né? Ele olha lá, valor pago, o valor das despesas. Olha só, meu senhor, só aqui. Né? O juiz vai olhar aquilo ali e falar: o que você está querendo aqui prestar conta? Só o colégio do seu filho é R$ 200. Você está querendo saber a prestação de contas? Então, assim, tem que ter embasamento, óbvio. A gente vai falar em pessoas mais altas, pessoas de 50 mil por mês. Sim. Né? Que aí sim. Que aí é uma pessoa de alta renda. Exatamente. Agora, na condições. regra, as pensões sempre são ali, sempre faltam, né? Na verdade. Faltam, né? Sempre Porque faltam. Verdade. Porque a mulher também ela não é recompensada, né? Pelo tempo que ela tem que ficar com aquela criança. A mãe não tem opção. Mas eu vou ser bem séria com você. Polêmica. Mas eu acho que isso também, até quando você não tem esse processo de pensão, a mulher nunca é entendida nesse âmbito de ser mãe, de maternar. É sempre o sacrifício sempre maior pro lado da mãe. É como se fosse uma obrigação, né? E aí é muito legal você trazer esse ponto, né, de quem paga a pensão. E a gente vai falar sobre a guarda, né, se a criança tem ou não direito, com quem que ela quer ficar. Porque hoje existem poucos pais que assumem esse papel total, Sim. essa responsabilidade total, essa questão, essa responsabilidade mesmo de assumir todo um filho. Que não é fácil, né? Não é. Mas hoje, com a guarda compartilhada, com alternância de lares, que é essa guarda que a criança fica metade do tempo com cada um, os pais têm sim exercido um papel aí, sempre de mãe não, porque a melhor coisa do mundo é ser mãe, a segunda melhor é ser pai. Então, os pais, me desculpem os pais, mas né, nunca vão
Né? Chegar nesse papel É, de tanta mas responsabilidade. eu vejo sim um movimento que os pais estão mais presentes, né? Sim, Tendo que sim. participar, tendo que estar com aquela criança ali no dia a dia, porque antigamente o pai se separava da mãe e ia viver a vida dele, né? Não tinha responsabilidade com os filhos, só de 15 em 15 finais de semana, Sim. né? E hoje em dia eu vejo esse movimento até das mulheres. Hoje as mulheres estão inseridas no mercado de trabalho e a mulher tem que trabalhar tanto quanto o homem, né? Então uma alternativa é o quê? A babá vai para casa da mãe quando estiver na casa da mãe, quando estiver na casa do pai, para casa do pai, ou tem uma avó que ajuda na casa do pai, que fica. Costuma acontecer Então, muito isso. porque o que acontece? A responsabilidade não é só você estar diretamente cuidando daquela criança. Ela está com você nos seus dias de convivência, você continua responsável. Se ela estiver lá com a babá em casa, ou estiver com a avó, quem tiver, a responsabilidade é sua. Sim. Então isso é bom, porque o pai, né, a partir do momento que a criança está na casa dele, a responsabilidade é dele. Mesmo que ele esteja com uma babá ou avó. Boa. Exatamente. Boa, Ele tem boa. aquele peso da responsabilidade. Sim. Entendeu? Caiu, abriu a boca. Tá sangrando a cabeça. Meus pais são separados, né? Claro que no tempo antigo, né? Eu venho de uma família pobre. Sou pobre, né? Eu venho de uma família pobre, sou pobre. E é muito comum, né, nesse convívio social mais baixo, você ter acordos. Mas a responsabilidade de ser pai tá tão inserida em cada um, porque tem pai que mesmo com todo o dinheiro do mundo ainda não assume o papel de pai. Sim. Assume sua responsabilidade de pagar. Acha que só Exatamente. pensão, eu vou lá, pago, não E tem acabou. Exatamente. E eu vim de uma responsabilidade muito grande que meu pai tinha esse cuidado de que toda vez que eu tava na casa dele, né, que a gente tinha essa dobradinha, minha mãe e ele, era uma responsabilidade total dele. Tanto é que eu fui mordido uma vez por um cachorro, foi ele que se deslocou, não foi chamou minha mãe pra levar. Meu pai que foi lá comigo no hospital e levou. Isso é Porque bacana. a maternidade e a paternidade, ela só acontece no dia a dia. Entendeu? Então, quanto mais tempo você passa com a criança, mais chance você tem de acontecer alguma coisa. Que nem sempre é causado por você. Pode estar com um terceiro, um cachorro. Acontece, é fatalidade. Isso aí. Entendeu? Então, assim, a guarda compartilhada, ela veio justamente nesse movimento de impulsionar a presença paterna, né? A divisão de tarefas. Muito bom. Né? Então, apesar de não ser obrigatoriamente ficar metade do tempo cada um a guarda compartilhada, ela já abre uma brecha ali para as decisões. Né? Isso aí. E eu acho que tem que ter um movimento também, porque a gente, como mãe, a gente abraça muito, né? Muito, a gente proteger, né? A gente não pode pensar, meu marido não vai fazer como eu. Tudo bem, mas ele tem que fazer. Né? Eu tenho que deixar ele fazer. Dele, mas exatamente, daquele jeitinho. Mas você tem que fazer. Uma hora vai. Isso aí. Eu falo isso depois que eu fui mãe, meu marido, ele tinha que trocar fralda, ele tinha que ficar acordado de madrugada. Eu detesto esse termo, ele me ajuda. Olha, isso ele assim, sobe até o calor. Hoje, ele faz o papel dele de pai. E porque o que acontece? A gente tem que permitir isso também. Eu vejo de muitas pessoas que às vezes as pessoas não permitem que aquele pai... Tem mãe querendo se colocar no lugar do pai. Exatamente. Então a gente tem que permitir. Hoje o meu marido é extremamente participativo com relação à vida do meu filho. Eu viajo, ele fica com o meu filho. Ele sai, ele conversa, ele manda tomar banho, escova o dente. Então, é um movimento, acho que das duas partes. Óbvio, vai ter aquele pai que ele não quer participar. Independente do teu movimento, ele não vai fazer. Mas, né, custa nada tentar, né? Você trazer aquele pai ali pra responsabilidade, tem que deixar, vai trocar a fralda errada, vai passar errado. Vai passar uma pomada na cara, vai passar pomada na cara. Mas vai, entendeu? Fala sobre revisão. Existem, a justiça pode definir uma revisão? Pode. Como é que funciona essa questão de revisão da pensão? O processo de pensão, ele teoricamente ele não termina, né? A partir do momento que é definida uma pensão, as partes ficaram satisfeitas, aquele processo ele encerra, mas ele não fica arquivado definitivamente. Por quê? Justamente por isso. O padrão de vida ou a vida das pessoas podem mudar da noite para o dia. Então, a qualquer momento, e a qualquer momento mesmo. Acabou o processo mês passado. Nesse mês aconteceu uma fatalidade, ou a criança está precisando de mais dinheiro porque descobriu uma doença, independente do que seja. A qualquer momento essa pensão pode ser revista. Então não é nada escrito em pedras. Não, vai depender da condição. A vida mudou radicalmente,
vai ser alterado. Então, cabe um processo revisional de alimentos. Boa. Porque depois que você faz um processo de pensão, nunca mais você vai fazer um processo de pensão. Verdade. Todos os processos vinculados àquelas partes, né, aquela mãe, aquele pai, aquela criança, vão ser processos revisionais. Uhum. Isso é muito interessante, até porque eu tive um caso muito curioso que aconteceu. Case de sucesso. Esse aí é muito bom. De um pai e uma mãe, né? A minha cliente ela já tinha aí a pensão determinada, era um valor bem alto, e aí ela voltou com ele um tempo, né? E aí, por óbvio, parou de pagar a pensão. Isso é importante, porque se você voltar, você tem que ir lá no judiciário e informar que não. Não é da minha cabeça, Exatamente. Voltou? Informa. Isso. Esse é o problema dos pais, muitas vezes. Eles não informam. É só informar. Não tô conseguindo pagar. Não é sumir. Tem que informar e tem que comprovar. Então, assim, e aí o que aconteceu, né? O pai já estava pagando um valor mais baixo de pensão do que estava determinado, mas até então eles estavam vivendo bem ali. Uhum. Ele pagava o colégio, pagava tudo in natura, né? In natura. Pagava tudo in natura e a vida estava seguindo. O que aconteceu? Um belo dia, ela foi surpreendida com uma intimação. E aí ela me ligou, né? Ela é muito minha amiga. Eu recebi um processo aqui de alimentos. Eu falei, de alimento? Teve outro filho? Porque a tua filha não tem como ser, porque já tem um processo. Ela, não sei. Beleza, aí eu fui lá e falei, não, realmente. E aí, o que aconteceu? E aí a gente não sabe quem foi, né? Se foi ele, se foi o advogado, se ele foi mal instruído. Ele entrou com uma nova ação de oferta de alimentos. Essa oferta de alimentos, ela só existe quando não existe pensão determinada. E aí aquele pai, por livre e espontânea vontade, oferece um valor. Sim. E aí, automaticamente, o juiz, o que o juiz pensa? Se não existe nenhuma pensão determinada e esse pai está vindo até o judiciário para oferecer um valor, vou aceitar o valor que ele está oferecendo. Sim. E depois eu vou ouvir a mãe, né? Sim. E aí, só que ele ofereceu um valor ínfimo. E aí ele falou para ela, não, é um processo que eu fiz, mas fique tranquila. Eu vou continuar pagando tudo por fora. E aí, olha, e ela falou, cara, como isso, aquilo, enfim. E aí a gente falei, assim. Exatamente. E aí ele se prejudicou duplamente, porque eu acho que ele não teve assessoria de um advogado especializado. Possivelmente. Porque o que aconteceu? A gente fez a execução do valor, por quê? Porque ele estava pagando abaixo durante anos. Uhum. Então aí que é importante, o valor ele não prescreve quando a criança é menor de idade. Sim. Pode ser cobrado a qualquer tempo. A gente cobrou aquele valorzão daquele tempo todo. E a gente também fez, porque a gente faz 2 processos de execução quando é um tempo longo. Por quê? Porque para prisão a gente só pode cobrar os últimos 3 atrasados. Porque senão ficaria uma dívida impagável, né? Não ia sair da prisão. Não. Isso é importante. Então a prisão sempre é pedido no máximo os últimos 3 atrasados. Pode ser de 1, de 2 ou de 3. O máximo são 3 meses. E aí, enfim. E aí, no final das contas, assim, resumindo, ele implorou pra gente fazer um acordo, pediu desculpa, o juiz, por óbvio, achou um absurdo o que ele fez, porque ele abriu um processo novo de uma coisa que já existia, uma revisional. Sim. No final das contas, ele saiu pagando muito mais do que ele pagava. No final das contas, eu teve que pagar até os honorários pra gente, que a gente ganhou a ação. Esse de sucesso. Acho que agora nesse bloco é importante a gente falar sobre casos especiais, né, que envolvem menores. Essa guarda que a criança pode escolher com quem quer ficar e esses assuntos sobre como a pensão é tratada em relação aos ex-cônjuges. Tá, eu acho que a ação, pensão especial é importante também falar, até puxando um gancho para militar. Então, o que acontece? Muita gente não sabe, mas a pensão militar, que é só para algumas filhas, já que agora acabou total, só para quem nasceu no passado, o filho homem que for incapaz, for inválido, ele tem direito à pensão vitalícia daquele pai quando falecer. Então, tem caso de militar, a menina, a mulher. O homem também? Filho homem que for incapaz ou tiver alguma deficiência, tanto homem quanto mulher, tem pensão. Inclusive, esse tipo de filho, né, que tem alguma deficiência, sendo mulher, porque hoje em dia acabou a pensão militar para filha mulher. Acabou? Acabou, agora acabou totalmente. Antigamente, quem nascia, tem lá um ano específico, tinha direito, depois de um tempo o militar ele passou a ter que pagar um valor para a filha mulher ter direito, e agora acabou total. Nem pagando e não pagando, não tem mais direito. Só está tendo direito agora quem nasceu nessa época aí
do passado que ainda se utiliza dessa lei. Agora, a partir de agora, não. Nasceu, não tem mais direito. Mas a pensão existe para filhos que tenham alguma deficiência e são incapazes ou inválidos, entendeu? Então, nesse sentido, a pensão continua, a pensão militar. Tanto filho mulher quanto filho homem. Que legal, não sabia disso, É. não sabia disso. E nos casos onde. Você já falou sobre isso. Traição. Traição. Então, já tem uma decisão do STJ que quando o cônjuge é infiel, ele não tem direito a receber pensão alimentícia, independente de ter a necessidade. Que babado! É. Você que gosta de. Então, assim, a mulher ou o homem, quem for solicitar a pensão, pode ter até o direito e a necessidade. Mas se comprovar que foi infiel. Foi infiel. É infiel. É isso aí. Marília Mendonça. Não tem como. Que isso? Isso é babado, hein? Mas e nesses casos, a criança consegue escolher com quem quer ficar? Então, Mesmo com essa a traição é importante. A traição não interfere na questão da guarda. Isso é importante, né? Porque o pai traiu, a mãe traiu, que ele não é um bom pai, né? Enfim. Sim. Mas a guarda determinada, né, geralmente fica com a mãe. Né? Geralmente, a guarda que a gente diz é a guarda direta, porque a guarda sempre é compartilhada agora em regra. Sim. Com residência fixada na casa da mãe. Então, a residência é fixada na casa da mãe, a criança vai morar com a mãe, mas a guarda é compartilhada. Aos 12 anos de idade, a criança ela pode opinar, né? 12 anos. 12 anos de idade. Ah, mas é uma regra, meu filho vai chegar lá com 12 anos e vai falar: juiz, eu quero morar com a minha mãe, quero morar com meu pai. Não é bem assim. Óbvio, existem casos de alienação parental, que aquela criança está sendo coagida a tomar aquele tipo de atitude. Óbvio que dentro de um processo tem toda uma questão probatória ali, que é aí que entra o papel do psicólogo, que é muito importante. Né? Assistente social. É o assistente social, é o assistente técnico, que a gente, como advogado, né, como parte, a gente pode contratar, porque ele auxilia a gente nesse trabalho. É o que eu falo com meus clientes. Posso convencer lindamente, mas uma prova pericial nunca vai ser excluída. Sim, né? claro. E a minha fala vai ter mais relevância, ou a minha escrita perante ao juiz. Eu posso convencer muito bem. Mas se vier um perito judicial dizendo que não, que a criança se sente bem na casa daquele pai ou daquela mãe, aquela prova técnica, ela tem uma relevância absurda. Porque eles estão ali para auxiliar o juiz na tomada de decisão. Então, assim, o juiz geralmente, né, em 99%, ele vai ouvir aquele perito. Óbvio, aí que vem a questão do probleminha que a gente tem com o judiciário. Às vezes uma perícia não é bem feita, entendeu? E aí a prova que está ali constituída, uma prova teoricamente técnica, não diz nada, não ajuda em nada. E aí o juiz fica naquela situação também assim, mas o perito falou isso. Mas aí entra o papel do advogado. A gente consegue impugnar aquele laudo para ele ser descartado do processo. Calma. O que é impugnar? Impugnar é a gente contestar. Falar, não, isso aqui não tá bom. Dizer o quê? Eu não concordo. Esse perito técnico não fez da melhor forma. E aí a gente entra no papel do assistente técnico, que a gente pode contratar também, que é um psicólogo. Que ela vai lá e diz também tudo que foi mal feita, foi mal conduzida a perícia, por isso, por aquilo. Existem instruções normativas que tem que ser conduzida de uma maneira X, uma perícia. Não é algo tão simples. Mas, de fato, aos 12 anos, aquela criança ela tem muita relevância. Né? Tem casos que o juiz já mandou chamar a criança. E assim, foi até um caso que até me marcou bastante. Que foi de uma mãe, que ela foi muito mal assessorada no início. Ela se separou, ela não tinha condições financeiras. E aí ela contratou uma advogada na época muito inexperiente. E ela entrou com um processo para regulamentar a guarda. Geralmente as pessoas, desculpa te cortar, mas geralmente as pessoas que são de baixa renda, essas pessoas, elas não têm condições, então apelam para advogado de defesa pública. E muitos deles são também inexperientes, Sim. né? E acaba acontecendo. A defensoria pública, eu digo que a questão ali maior é o volume que eles tratam. Então, assim, é um volume imensurável de processo. Então, de fato, é muito difícil você ter
essa defesa próxima como a gente tem, detalhada, Sim, porque é um tem tempo, né, são pra infinitos opção. processos. Então, assim, Hum. e o que acontece? É o que eu falo. Direito de família, muita gente fala, caso de família eu faço. Não faz. O que eu falo, o direito de família é feijão com arroz, esse aí é fácil. O difícil é o diferente. É o que foge à regra. Que é ali quando entra o papel do advogado que faz total diferença. Nesse caso, a mãe entrou com um pedido de regulamentação de guarda, ela estava com a criança, ela acabou perdendo a guarda do filho e a convivência com o filho. E esse filho começou a morar com esse pai, que era revoltado, começou a usar a criança contra ela, e aí ela foi morar com a mãe dela, era distante. Ela chegava aí na casa desse pai para visitar a criança, o pai falava, hoje não, hoje você não vai ver ele não, pode ir embora. Caramba. E se passaram anos. Caramba. Quando eu entrei no processo dela, ela já tinha acho que 4 anos que ela estava nessa situação. E aí foi um amigo meu que era advogado que foi fazer um tratamento de doença e falou, Mayra, por favor, pega esse meu caso. E aí eu entrei no processo e quando eu olhei o processo, eu falei, caramba. Eu falei, você que entrou, ela entrou com o processo e ela acabou perdendo o filho. Putz, E aí a gente conseguiu. Conseguiu Enfim, reverter? sim. Caramba, E aí que legal. foi nesse caso que a juíza chamou a criança na sala de audiência. Né? E eu não gosto de falar com as crianças, isso é engraçado. Porque eu digo que meus clientes são as crianças, nesses casos de litígio de guarda, mas eu não gosto de ter nenhum tipo de contato. Porque pra mim é muito. Eu tenho filho, né? Impactante Eu não posso. Você tem que saber separar. A gente tem que saber separar até um limite. Se eu não tiver essa sensibilidade também, eu não vou conseguir defender a minha cliente da forma que ela merece. Entendeu? Isso dá um corte, hein? Então, assim, é muito. Então, e é difícil, eu confesso que é difícil pra mim, né? Então, eu entrei nesse processo, assim, como entram todos, mas assim, com um espírito de, né, que você fala, você é brabona. Cara, eu sou. Porque eu vejo a minha cliente, eu tenho um negócio com pessoas fragilizadas, sabe? Aquilo me corta o coração, porque a pessoa tá com a impotência das pessoas. Sim. Então a gente entra nesses casos, assim, eu entro com tudo. Eu sou especialista em litígio. A minha especialização é litígio. É quando tem briga. É óbvio, eu sou a favor do acordo sempre. O acordo sempre vai ser melhor, mas tem casos que não. Então, assim. No direito tem toda uma especialidade, Exatamente, né? não é tão simples. Então, essa mãe estava ali e a gente começou a fazer várias, né, questões jurídicas que a gente podia, né? Aí vem a estratégia jurídica do advogado, que faz a diferença. E eu comecei a fazer busca e apreensão, ela ia com a polícia. E aí o jogo começou a virar. Que é um trabalho. E aí a gente tem conhecimento com vários órgãos que podem auxiliar a gente. É a diretora da escola, é o conselho tutelar. Sim. Muita gente critica o conselho tutelar. O conselho tutelar é um órgão maravilhoso. Eu não tenho nenhuma má experiência com eles. Problema com eles. São pessoas super mal remuneradas, que não têm nenhum auxílio técnico, eles não têm auxílio mínimo para trabalhar. Não tem computador. Eu já liguei para conselheiro. Ele falou: vou te mandar quando eu chegar em casa, porque aqui eu tô sem internet. E eles têm uma experiência ali com aquelas crianças. E assim, é um órgão maravilhoso, é uma das coisas que funciona. Então, isso tudo, mas é óbvio, você vai com a experiência do profissional. Você pode utilizar tudo isso dentro de uma ação de família. E aí, nesse caso, eu consegui marcar uma audiência especial, que a gente chama, que é uma audiência que não está no ordenamento jurídico, ela não precisa acontecer dentro de uma ação de guarda. Sim. E a juíza chamou. Né? E aí a minha cliente falou, foi que ela me questionou, falou, você não vai querer conversar com meu filho? Eu falei, não preciso conversar nada com ele. Se tudo que você me falou for verdade, eu não preciso falar nada com ele. Que é até pior. Porque vão falar que eu instruí ele. Sim, verdade. E aí eu encontrei com ele nesse único dia. A gente entrou no fórum e aí ele era exatamente como ela me descreveu. Você viu uma criança de 12 anos, mas super fragilizada, sabe? Envergonhada, triste, porque ele sofria pressão do pai absurda. E aí a juíza foi, ainda perguntou pro pai, você não quer fazer nenhum tipo de acordo? E a minha cliente ainda falou que sim. E eu assim, não. Já passou esse tempo. E ele, não. Ele tava muito firme, porque ele tava 4 anos após tocar o filho, assim, pra cabeça dele nada ia mudar. E aí as partes saem, a gente como advogada, a gente pode ficar. E, nossa, e aí tem mais outros advogados que trabalham comigo também, estavam na sala de audiência, e a criança, imagina, eu sou mãe, vi a criança na minha frente, e ele falou claramente para as juízes,
A juíza não pergunta pra ele, você quer ficar com a sua mãe? Você quer ficar com seu pai? Não. Não. Ela vai conversando. Ela falou, mas como é que é? E o menino estava há 2 semanas direto na casa da mãe, porque eu falei, não devolve. Não devolve ele pro pai, pode ficar tranquila. E aí ele tava 2 semanas só morando. E a referência que ele tinha de casa já era da casa da mãe. Entendi. Ele falava, não, lá em casa. Aí a juíza, mas aonde? Lá em casa? Não, na minha mãe. E aí ela falou, mas como é que tá lá? Ele, não, mas aí você acha que vai... Como é que tá lá? E você acha que vai valer a Bem pena? sutil. E o Ministério Público também ali junto, né? A promotora fica junto. Todas as ações de família, o Ministério Público atua junto. E ele não tinha pra onde correr. E a advogada dele começou a ficar desesperada e eu ali me segurando Claro, pra não chorar. Porque claro. você vê a criança, ele falou, não, e você acha que vai valer a pena essa mudança, assim, radical? Que era no meio do ano. Imagina, você mudar uma vida completamente de uma No criança. meio do ano, Tirar na do colégio, escola. tirar da escola, botar um outro, e a mãe já tinha tudo. Ele já preparou tudo. E aí ele falou, não, tá bom, foi um prazer te conhecer. E o menino, o único momento que ele chorou foi exatamente quando o pai tirou ele da escola que ele gostava. Por crueldade, porque a diretora da escola sabia da situação da mãe. Caramba. E aí a juíza falou, não, tudo bem, pode ir lá, foi um prazer te conhecer. E ele saiu, e aí a juíza virou pro pai e falou assim, eu não tenho, pra mim já basta. Então agora a gente já encerrou. Infelizmente, eu sempre faço pros meus convidados. Ah, acabou. Eu ficaria a tarde toda conversando Pois aqui. é, cara, eu sei, a gente gosta de uma frase. Mas eu acho que foi muito importante essa sua participação. Muito obrigada mesmo. De nada, eu que te agradeço muito. Eu acho que nosso papel como advogado é informar. A mensagem que eu deixo para todos os pais, mães, avós, é que lutem sim pelos seus direitos. Vale a pena sim. Muitas pessoas estão desiludidas, falando que o judiciário não ajuda em nada, só atrapalha. Não, não é tão assim. Tem solução. Então, lutem sim pelos seus direitos. Se você acha que você tem um direito, procure um profissional especializado, conta a sua história. Com certeza você vai ser ajudado. Eu sempre produzo conteúdo, agora eu tô voltando mais pra internet, até que eu falei com você. Isso. Eu tô produzindo conteúdo porque a gente, como advogado, a gente tem o dever, eu vejo, de informar, né, de conscientizar as pessoas de todas as classes sociais. Eu vejo que as pessoas não sabem, quando elas sabem do direito que ela tem, elas buscam os direitos dela, né? Então, acho que o nosso dever, o nosso papel como advogado, independente de qualquer coisa, é informar a sociedade, né, dos direitos de cada um. Então, eu produzo muito conteúdo. As pessoas, às vezes, não têm condições de contratar um advogado. Mas, às vezes, eu abro caixinha, pode mandar uma caixinha, pode mandar direct pro telefone do escritório. Isso. A gente nunca vai recusar a dar uma orientação, né, para uma pessoa. Então, sempre que precisarem, vocês podem contar com total meu apoio. Se tiver dúvida, manda na caixinha, manda no direct, no WhatsApp do escritório. E acompanhe meu conteúdo, porque eu tento fazer ali sempre as maiores dúvidas das pessoas, né? O que as pessoas, muitas vezes não sabem. Às vezes você tem um direito e você não sabe, né? Você tem aquele direito ali e você não consegue utilizar da melhor forma. Então, sigam o meu Instagram, é o MailaMeloADV, meu @ do escritório Santana e Melo Advogados. E o que a gente puder ajudar, a gente sempre vai ajudar todo mundo. A Ingrid me conhece, eu sempre ajudei as pessoas. Coração grande, hein, gente? Coração grande. Isso. Foi um prazer agradecer a Ingrid, que é uma fofa. A gente já trabalhou juntas aí. Fofa. Trabalhamos juntas no Aturela por muitos anos. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez. Você que nos assistiu até aqui, ficou até aqui, gente. Mais uma vez vou reforçar. Se inscreve, compartilha, ative o sininho. A gente tem muitas informações para passar para vocês. Vocês que às vezes não conhecem de um determinado assunto, procura aqui que você vai conseguir encontrar algum assunto que se encaixe com a tua necessidade, tá? E a Maila também tá sempre aqui de portas abertas para receber vocês. E é uma grande parceira, uma grande amiga nossa. Tchau. Tchau. Beijo. Calma aí. A gente é foda, cara. A gente não vai, já vai sair, não.